Fala galera, tudo bem com vocês? Começando mais uma edição do Bets do Dia, agora para falar de Série B do Campeonato Brasileiro. Neste sabadaço, dia 11 de maio, tem Amazonas e Santos, tá? Dois times novatos na segunda divisão do futebol brasileiro. O Amazonas que subiu da C para B e o Santos que caiu pela primeira vez para a segunda divisão do futebol brasileiro. E para me ajudar nessa análise, Matheus Montenegro. E aí, meu velho? Perfeito, Fábio. E aí, meus queridos, vamos que vamos. Duelo de estreantes na Série B, né? Vamos trazer um embasamento, um contexto que ajude você, apostador, a buscar as melhores opções lá na Beto Nacional. Esse jogo que vai ser às 5 horas da tarde, né? Horário bom aí para ver um futebol, lá na Arena Amazônia, estádio de Copa do Mundo, o jogo da quarta rodada da Série B, né? A equipe do Santos que venceu seus 3 jogos, né? Tá muito bem. Já o Amazonas não, né? Não vem bem, perdeu para o Sport, perdeu também para Ponte Preta por 3-0, né? Na última segunda-feira. Então, duelo de opostos. Exato. O Santos que por muitos aí, eventualmente, pode ser um dos títulos mais fáceis até da história da Série B. De acordo com um ex-jogador comentarista, o Real Madrid teria dificuldades na Série B, mas o Santos aparentemente não. Pois é, perfeita análise, perfeita comparação. Pois é, o Santos começou muito bem a temporada, já pode puxar aí a cartela de como chegam as equipes, né, em termos de números. O Santos vem de 3 vitórias consecutivas, as 3 na segunda divisão nacional. É o líder, obviamente, com 9 pontos. Em contrapartida, o cenário do Amazonas é completamente diferente. Né? O time perdeu os 3 jogos que disputou na Série B do Brasileirão, é o 18º, está na zona de rebaixamento. Em termos de gols é até parecidos ali a média, mas vale relativizar, porque aqui a gente está tratando de médias de gols em todo o ano de 2024, em toda a temporada. O Amazonas joga o Campeonato Amazonense, o Santos joga o Paulista. E o Amazonas não foi campeão, né? Nem foi campeão, foi o Manaus, né? Pois é, de Série D. O Santos que também foi vice-paulista, mas aí a gente já pode trazer uma ótica diferente. Mas aí foi bom, né? Foi uma ótima campanha do Santos, né? Quase até conseguiu o título ali diante do Palmeiras, um dos melhores times do país hoje. Então, de fato, o Santos veio com um projeto interessante, pés no chão, eu diria, para 2024. Soube se reforçar, trazer peças experientes. É um time de série B, mas que na Série A é melhor do que o time de Série A, viu? Exatamente. Eu acho que esse Santos não brigaria para cair na Série A. É melhor do que o time do Santos do ano passado na Série A. Com certeza. Né? O Santos que só tem uma derrota nos últimos 5 jogos, que foi justamente para o Palmeiras. A final. Havia vencido o primeiro jogo na Vila Belmiro, e aí perdeu lá no Allianz Parque e acabou ficando com vice-campeonato. O Santos tem uma boa defesa, né? 0,78. Eu acho que para um time que disputou o Campeonato Paulista, né? O estadual mais difícil do país, é uma boa média de gols marcados parecidas, mas como o Matheus ressaltou, né, o Campeonato Amazonense para o time do Amazonas é muito mais fácil do que o Campeonato Paulista para o Santos. E agora vamos aproveitar para ver os padrões das equipes, né? O Amazonas, que não marcou gol nos 3 jogos da Série B. Pois é, disputou, e sofreu gol nos 3, né? Porque sofreu 3 derrotas. Já o Santos é o inverso, né? Marcou pelo menos 2 gols nos 3 jogos na competição. E os jogos do Santos, apesar do Santos marcar pelo menos 2 gols, em 4 dos últimos 5 a gente teve até 2 gols, né? A exceção foi esse último, quando venceu o Guarani por 4-1, de resto foram placares ali 2-0, 1-0, não foram jogos com tantos gols assim, até porque a defesa do Santos é boa, né? Sim. Então não toma muito gol, então faz com que os jogos do Santos tenham menos gols do que o habitual. Pois é, então a gente já consegue construir uma linha de raciocínio aqui para esse confronto, um amplo favoritismo a favor do Santos. É o time que venceu os 3 jogos na Série B, contra uma equipe que perdeu as 3 e que ainda não conseguiu marcar gols. Então mesmo atuando fora de casa, a gente imagina um favoritismo da equipe paulista. Vamos chamar o nosso momento Bet Nacional para trazer esse embasamento em termos de odds, né, para buscar as melhores oportunidades. Uma cotação em 71 na vitória. Favoritismo do Santos, mas ainda tá valendo, né? A odd, boa odd. Sim. Acredito na vitória do Santos aí nesse jogo. Mesmo sendo fora de casa, né? Tá pagando bem. Oddzinho em 71. Gosto bastante. Tende a cair, né? Eu acho mais próximo do jogo, assim. Então, pega logo, tá? Essa odd aí, eu acho que tá interessante. Eu acho que o Santos... E o Amazonas vem mal, né? Jogou mal também. Assim, tá jogando mal, não tá só perdendo, né? Contra a Ponte Preta, que nem é um time que a gente coloca entre uma equipe que vai brigar pelo acesso, foi 3-0, né? Pra equipe de Campinas. Então, realmente, o Amazonas... É um time que foi bem na Série C do ano passado, mas também tem um elenco ali com muitos veteranos, enfim, talvez não tenha sido a melhor escolha, né, para uma competição como a Série B. Então, acho que a vitória do Santos, para a felicidade do nosso diretor Laírton, é o mais provável. Bom, vamos agora para o mercado de gols, Matheus. Tu acha que dá para apostar nesse mercado? Só uma correção, tá? A gente falou que o Amazonas não fez gol na Série B, fez gol na primeira rodada. Aquela sequência de 3 jogos que a gente colocou nos padrões das equipes foi
um jogo da Copa do Brasil, né? Contra o Flamengo, perdeu por 1-0 lá no Maracanã e depois outros 2 jogos pela Série B. Correção feita. E aí, Matheus, acredita que o Amazonas pode marcar? O Santos tem uma tendência de sofrer poucos gols? É um mercado que dá pra gente apostar ou é melhor ficar precavido? Bom, inclusive já pegando o gancho aí nessa sua correção, né, a gente lembra que na primeira rodada da Série B, o Amazonas ele perde em casa para o Sport por 3-2, um jogo de muitos gols. E pelo que a gente vinha vendo aqui, o Amazonas é um time que não tem marcado tantos gols, o Santos também, mesmo vencendo, normalmente vence por 1-0, 2-0, teve aquele jogo atípico que foi justamente o último, um 4-1 em cima do Guarani, então, total de gols no confronto, eu fico com um pezinho atrás de apostar aí no mais ou no menos de 2,5 gols. 2 gols do Santos. Exatamente, aí é onde eu gostaria de ir. Em termos de gols das equipes, o mais de 1,5 gols do Santos, a gente tem uma cotação 2,07, uma cotação muito boa, muito alta. Fica aí uma alternativa para o apostador que quiser uma odd mais alta do que a vitória da equipe paulista. E o Amazonas levou 3 gols do Sport em casa, levou 3 agora da Ponte Preta, o Santos fez 4 no Guarani, né? Fez 2 no Paysandu recentemente, então... Sim. É uma tendência boa e uma odd eu acho que até... Alta, bem alta. Bem alta, né? Para esses 2 gols do Santos. E aí você fica protegido, né? Porque se for 2-2 num jogo, você ali já garante até uma odd melhor do que a própria vitória do Santos, né? Exatamente. Pois é, então fechamos para fazer esse recap aí de dicas, né? Uma alternativa mais segura seria a vitória do Santos, pagando 1,71 para o apostador que quiser uma odd mais alta, se arriscar um pouquinho a mais e também eventualmente vai que o jogo termine 2-2, né? O mais de 1,5 gol do Santos, pagando aí mais de 2. É isso, valeu Matheus, valeu você que acompanhou aqueles recados de sempre, tá? Curte, compartilha, se inscreve no canal, ativa o sininho e também entra no nosso site tvbet.com, porque lá tem vários conteúdos para você, apostador, lá no seu guia definitivo para apostas esportivas. Valeu, tamo junto, até a próxima. Tamo junto.